Olá, meus amores! Hoje a nossa aula é de língua portuguesa. Eu tô com o livro aqui na página 142. O nosso conteúdo é singular e o plural das palavras. Eu vou lendo, pegue o livro aí, vai acompanhando a leitura comigo, vai olhando e eu vou explicando também, tá? Então vamos lá. As palavras, elas podem estar no singular ou no plural, conforme a quantidade de coisas, de objetos que eu possa ter. Então vamos lá. No singular, as palavras indicam apenas um elemento. Então veja, o canetão está no singular, só tem um. O grampeador está no singular, só tem um. A cola está no singular, só tem uma, ok? Então, quando estou me referindo a somente uma coisa na língua portuguesa, eu falo que essa palavrinha deste objeto está no singular. Eu tenho uma quantidade só. A partir do momento que eu tenho mais de uma, eu posso ter duas ou eu posso ter 1.000.000. Então, essa palavrinha está no plural, com relação a este objeto. Então, vamos ver, ó. No plural, as palavras indicam mais de um elemento. Então, vamos lá. A canetinha ou uma canetinha está no singular, só tem um. Quando eu pego duas canetinhas, veja bem, eu já falei, duas canetinhas. Olha que eu coloquei o S no final e eu já tô com mais de uma. Então, quando eu falo as canetas, as canetinhas, umas canetas, umas canetinhas, eu já estou me referindo ao plural das palavras na língua portuguesa e dos objetos também, porque eu tenho mais de um. Então, se eu tiver mais de um na língua portuguesa, eu já tenho que falar essa palavra desse objeto no plural. Então, veja, aqui eu tenho, ó, as canetinhas, tá? Se eu tivesse 1.000.000, eu ia falar as canetinhas. Mas eu não posso, na língua portuguesa, falar a canetinha para essa quantidade aqui. Eu só falaria se eu tivesse uma, tá? Então, na língua portuguesa, quando eu tenho um objeto, eu uso a minha palavra no singular, a canetinha, uma canetinha, tá? A partir do momento que eu tenho duas ou mais, posso ter milhões, eu vou falar as canetinhas. Eu tenho que usar o plural. Assim eu vou pronunciar corretamente, eu vou falar corretamente e vou escrever também corretamente. Ah, professora, mas para que isso? Muitas das coisas da língua portuguesa a gente aprende para falar certo e para escrever certo também, né? Eu vou escrever uma história, eu vou escrever uma redação, aí eu estou falando de vários lápis de cor. Eu não posso falar o lápis de cor se eu tô falando de vários. Eu só posso falar o lápis de cor se eu tô falando de um. Se eu estou falando mais de um ou de milhões, de trilhões, eu tenho que falar os lápis de cor, tá? Então, tem algumas regras para o plural na língua portuguesa. Vamos lá. Para o plural, geralmente acrescentamos o S no final das palavras. Então, veja, eu falei as canetas ou a caneta. A caneta no singular, as canetas, ó, com S no final, no plural. Então, geralmente, quando eu vou falar o plural das palavras, eu tenho que acrescentar um S no final. Porém, tem algumas regrinhas que mudam o final das palavras quando eu vou colocá-las no plural. Então, vamos lá, ó. As palavras terminadas em ão, como por exemplo, mão ou cão,
Então, mão no plural fica mãos, tá? Cão no plural já muda um pouquinho. Olha aí no seu livro, fica cães. Então, eu acrescento, na regra é acrescentado aí o ES, cães, né? Já no mão é acrescentado só o S, fica mãos, tá? Então, quando a terminação é ão, em algumas palavras vai só o S, como mão, mãos. E em algumas palavras é acrescentado o ES, por exemplo, cão, cães, tá? Vamos lá, continuando. As terminadas agora, ó, tô aqui em M, tá? As terminadas em M, geralmente, no lugar do M, se coloca NS. Então, olha aí o exemplo da palavra homem. Homem é escrito com M de macaco no final. Olha aí, não sei se dá para ver, porém, acompanha aí no seu livro. Mas no finalzinho, quando eu quero falar os homens no plural, então eu tenho que mudar esse M por NS, os homens, porque tem mais de um, tá? Vamos lá. As terminadas em R e Z. Então, por exemplo, geralmente se acrescentam o ES. Então, quando eu falo a mulher, eu estou falando de uma mulher no singular. Mas, se tem mais de uma mulher, então eu vou falar as mulheres. As mulheres está no plural, porque tem mais de uma. E veja, eu acrescentei aí no finalzinho o ES, tá? Então, ficou as mulheres no plural. A palavra vez. A palavra vez no singular, ela termina com Z. Mas se eu quero falar de uma quantidade maior de vezes que aconteceu alguma coisa, veja, vezes está no plural. Eu coloquei aí no finalzinho um ES para essa palavra poder ir para o plural, tá? Vamos lá agora ver as terminadas em S. As terminadas em S, eu tenho dois exemplos. Vamos ver aqui. As oxítonas fazem o plural, acrescentando-se o ES também. Então, veja, português, né? Português, vamos imaginar que a gente está falando o português, se referindo a um homem português lá de Portugal. O português abriu uma loja, tá? Mas se eu quero falar de mais de um português, né? Eu vou ter que colocar aí no finalzinho um ES, os portugueses, tá? Porque tem mais de um homem nascido lá em Portugal chamado os portugueses. Vamos ver. Tem também quando as palavras são paroxítonas ou proparoxítonas. Aí tem um exemplo. Lápis. Lápis e ônibus, tá? Lápis e ônibus são duas palavras que elas já estão no plural, tá? Então, quando eu falo o lápis, eu estou me referindo a um lápis no singular, tá? E quando eu falo de vários lápis, eu estou falando os lápis também, porque não muda, tá? Mas veja que uma coisinha aí mudou. Uma coisinha mudou. A palavra lápis, ela é a mesma no singular e ela é a mesma no plural. Mas veja, quando eu falo o lápis, veja que o o, que é o artigo, ele tá no singular. Mas se eu falar os lápis, veja,
O artigo o, ele ganhou um S, então ficou os lápis. E pelo artigo, eu já sei que eu tenho mais de um, tá? Eu posso também falar um lápis, mas se eu quero falar mais de um, eu falo uns lápis. Então, veja que uns é o artigo que tá no plural. E pelo artigo eu já sei, tá? E a mesma coisa é com o ônibus. O ônibus está chegando, né? Eu falo. Então, o artigo o, ele já tá me indicando que é um ônibus que vai chegar, tá? Porém, se eu falar os ônibus estão chegando, veja que o artigo os, ele já me indica, ele ganhou um S e ele já me indica que é mais de um ônibus. Então, a palavra lápis e ônibus, ela não muda no singular e não muda no plural, tá? Vamos lá. Vamos ver agora as palavras terminadas em ao, el e ol. Fazem o plural trocando o L por is e s. Então, vamos lá. Vamos ver os exemplos aqui do livro. Algodoal, algodoais. Pincel, pincéis. Caracol, caracóis. Veja, algodoal, algodoais. Veja que o AL mudou para AIS. Pincel, pincéis. Veja que o finalzinho el mudou para eis. Caracol. Veja que o OL do finalzinho mudou para ois, tá? Então, as terminadas em L, tira-se o L e acrescenta-se o IS, tá? Regra da língua portuguesa, que a gente tem que memorizar e a gente vai aprendendo quanto mais a gente lê, tá? As terminadas em IU, torna-se IS, então funil, funis. Fácil, fáceis. No caso do fácil, veja, tirou o IL e ficou EIS, tá? Fácil, fáceis. Funil, funis. Então, veja que são regras da língua portuguesa, mas quanto mais eu escrevo, quanto mais eu leio, mais eu vou memorizando essa regra facilmente e quando vocês veem, vocês já estão escrevendo o plural das palavras automaticamente certinho, tá? Vamos lá então. Na página aqui 143, tem o plural de algumas palavras. Leia aí comigo pra gente ver e vai observando aí você também as terminações, tá? Porque como eu disse, no plural as palavras vão modificando a sua terminação, tá? Então vamos lá, ó. Amável, amáveis. Anil, anis. Animal, animais. Barril, barris. Cão, cães. Capital, capitais. Colher, colheres. Coração, corações. Funil, funis. Gás, gazes. Gavião, gaviões. Homem, homens. Hotel, hotéis. Irmão, irmãos. Lápis, lápis mesmo, como nós já vimos. Limão, limões. Luz, luzes. Macacão, macacões. Mamão, mamões. Mão, mãos. Mês, meses. Órgão, órgãos. Pão, pães. Pires, continua pires. Pires é aquele pratinho pequenininho que vai embaixo da xícara.
É outra palavra, assim como o lápis e o ônibus, que não muda. Um pires, dois pires, ou o pires, ou os, né? Pires, tá? Não muda. Pomar, pomares. Pombal, pombais. Qual, quais. Qualquer, quais, quer. Observe que essa muda no meio da palavra, ó. Qualquer. Ali no meio, onde tem o L, ó, fica quais, quer. Rapaz, rapazes. Trem, trens, tá? Então, eu vou aprendendo conforme eu leio e conforme eu vou escrevendo as palavras da língua portuguesa. A língua portuguesa, eu aprendo ela bem lendo e escrevendo. Não tem outro jeito de eu aprender ela, escrever direitinho e falar também certinho a língua portuguesa, tá? Uma outra palavra que não foi colocada aqui e que muitas pessoas erram é a palavra cidadão. Cidadão é uma palavra que é utilizada para qualquer pessoa dentro de um país. Então, por exemplo, o cidadão brasileiro, né? É aquela pessoa que mora no Brasil. Mas quando eu coloco no plural, eu falo os cidadãos brasileiros. E muita gente erra, muita. A gente vê muita gente falando os cidadãos. E na verdade é os cidadãos. Os cidadãos brasileiros, tá? Então, é acrescentado, eu escrevi aqui, ó. Então, é acrescentado somente o S, ó. Os cidadãos e nunca os cidadões. É feio falar assim. Criança de escola particular não pode falar os cidadãos. Os cidadãos brasileiros, tá? E é isso, então, que eu tinha para falar para vocês hoje sobre o singular e o plural. E já já a gente vai treinar mais um pouquinho aí com os exercícios do livro e do caderno. Um beijo para vocês e até já já.